Olá, boa tarde. Somos o grupo do Rima da Ponte Rio Negro. Meu nome é Denison e apresentarei esse trabalho juntamente com Giovana Barreto, Nadiane Santos, Sara Rodrigues e Yasmin Zerrak. A construção da ponte já era solicitada há décadas pelas prefeituras dos municípios, até que foi incluída no Plano Plurianual 2008-2011 do Programa de Urbanização para os Municípios do Amazonas. A construção do empreendimento se deu em uma época de desenvolvimento da cidade de Manaus, onde a travessia do Rio Negro por balsas até Cacaupireira era cercada de problemas como grande demanda de veículos para a travessia, baixa qualidade dos serviços oferecidos, longas filas e longo tempo de espera. A duração da obra foi de 4 anos, desde a apresentação do projeto em 2007 até sua inauguração em outubro de 2011. No que se refere ao licenciamento, o projeto obteve seus licenciamentos concedidos pelo IPAAM. A licença prévia teve validade de 1 ano e incluiu o EIA-RIMA, elaborado pela UFAM, Projeto Básico Executivo e a anuência das seguintes entidades: Secretaria de Patrimônio da União, SPU, Capitania dos Portos da Marinha do Brasil e além da Petrobras e da Manaus Energia. Em 2017, a até então chamada Ponte Rio Negro foi renomeada para Ponte Jornalista Felipe Dal, por meio de um decreto apresentado pelo governador José Melo, em homenagem ao jornalista amazonense falecido no ano anterior. A construção da ponte teve como objetivo principal trazer desenvolvimento socioeconômico para a região metropolitana de Manaus e, consequentemente, para o estado do Amazonas, e melhorar a mobilidade interurbana entre os municípios de Manaus, Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. Sua construção foi justificada pelo governo estadual como uma alternativa para a expansão urbana da cidade de Manaus. A ponte se localiza na zona oeste de Manaus, entre a Avenida Brasil, no bairro Compensa, e a Ponta do Pepeta, no outro lado do Rio Negro, no município de Iranduba. No que se refere à estrutura, como se pode ver nas imagens, a ponte tem extensão de aproximadamente 3,6 km. Os vãos, por onde os barcos devem trafegar, têm distância de 200 metros cada. Além do mais, a ponte dispõe de 4 faixas de rolamento em mão dupla e 2 passeios para pedestres. Sua largura varia de 20 a 22 metros. Dentre os materiais utilizados para a construção estão concreto armado, cabos de aço, vigas, blocos pré-moldados e asfalto. A ponte dispõe de 260 postes para a iluminação e 342 projetores para a iluminação decorativa, que são aqueles que ficam coloridos à noite. Continuando sobre a estrutura, a torre tem altura total de aproximadamente 182 metros, e o vão entre o rio e a ponte é de 55 metros aproximadamente. Os estais, cabos amarelos, que ajudam na sustentação da ponte, são no total 104 unidades. Aqui embaixo se tem alguns dados socioeconômicos interessantes. A ponte custou um pouco mais de R$ 1 bilhão e empregou cerca de 3.400 trabalhadores. Olá a todos, aqui quem fala é a Sara. Nós vamos abordar um pouco dos impactos causados pela construção da ponte. Uma delas foi a alteração das propriedades físicas e biológicas do solo. Do ponto de vista físico, ocorreu principalmente o aumento da compactação do solo e exposição de camadas de subsuperfícies do solo, os quais eram consolidados e não apresentavam estruturas. Portanto, eram muito suscetíveis à erosão hídrica. Do ponto de vista biológico, ocorreu certamente a remoção de camadas superficiais do solo, onde se concentrava a maior parte da matéria orgânica, o que acabou provocando também alterações nesses aspectos. A alteração da temperatura do ar é uma resultante da crescente urbanização. E um centro urbano construído sem planejamento pode colocar em risco a qualidade de vida de seus habitantes. Os reflexos no clima urbano são significativos, em que se deve considerar as grandes concentrações de áreas construídas, tais como parques industriais, o adensamento populacional, pavimentação asfáltica. Tudo isso contribui para uma maior concentração de poluentes e que criam condições ideais para alterar o comportamento da baixa troposfera, que é o espaço onde a gente habita. Vale ressaltar que outros agravantes para o aumento de temperatura são as formações de calor, cujo efeito sobre as cidades ocorre devido à redução da evaporação,
ao aumento da rugosidade e as propriedades térmicas dos edifícios e dos materiais pavimentados. Sem esquecer também a substituição da vegetação pelos equipamentos urbanos. Vamos ter também o afastamento da fauna terrestre devido ao maior fluxo da presença humana, a destruição do seu habitat, poluição sonora, bem como o afastamento da fauna aquática por conta da construção dos pilares, a movimentação mais intensa da presença humana também, objetos estranhos, vibrações, as criações de balneários, tudo isso vai acarretar no afugentamento. Vamos ter também a contaminação das áreas florestadas por resíduos sólidos, devido ao aumento da população, o fluxo de pessoas e a possível intensificação das atividades que são consideradas potencialmente poluidores nessas áreas de influências, como são as áreas de florestas que ficam nos entornos das estradas. O descarte de resíduos sólidos aumentou. A alteração da densidade populacional das espécies da fauna devido à atividade de caça. A ocupação humana e o aumento da densidade populacional, principalmente em áreas naturais com remanescentes florestais, pode aumentar a atividade de caça para o consumo alimentar das pessoas ou para o comércio ilegal. Eventualmente, a caça pode vir a servir para abastecer o tráfico de animais selvagens. A caça poderá reduzir a população de animais caçados, bem como alterar as populações de animais e plantas as quais interagem. Outro ponto a ser debatido é sobre a pressão existente nas unidades de conservações que existem na área de influência. Devido à facilidade de acesso a essas unidades de conservação de uso sustentável, de proteção integral e suas zonas de amortização, poderá aumentar a pressão sobre a exploração de seus recursos e ocasionar algumas ocupações ilegais. A construção das bases da ponte afetaram as APPs do Rio Negro, bem como suas áreas de influência direta, como as margens de igarapés e rios, e isso aconteceu durante a implantação e a operação. Algumas das medidas mitigadoras apresentadas em estudos são: Programa de Conservação da Flora, que foi subdividido em 3 subprogramas. O Programa A, que é o subprograma de ampliação dos levantamentos florísticos, que consiste em ampliar os dados relativos à composição específica da flora nas áreas de influência, com um caráter preventivo que possibilita a identificação de novas espécies consideradas raras ou ameaçadas de extinção que possam ocorrer, promovendo assim um maior conhecimento da flora regional. Programa B, que consiste no resgate de germoplasma e plantas vivas. O que seria isso? É promover o resgate do material propagativo, que são as sementes, mudas e estacas, de espécies de interesses diversos, tanto para uso de plantios, pesquisa ou a reintrodução, que vão ocorrer nas áreas de influência do projeto. O terceiro e último programa consiste da supressão de vegetação. Ele está relacionado com trabalhos de limpeza da vegetação em caráter corretivo na área de influência desse projeto, onde deveria ser quantificada a vegetação a ser suprimida através de novos inventários florísticos e levantamentos fitossociológicos nos fragmentos a serem impactados, bem como definir sobre a destinação do material lenhoso a ser gerado. O Programa de Criação e Apoio a Unidades de Conservação visa realizar estudos de viabilização para a criação de novas unidades de conservações, bem como mapear as unidades já existentes nas áreas de influência no entorno, também buscar a conectividade entre elas, apresentar mapas georreferenciados em escala adequada mostrando a localização e os limites de cada UC,
bem como um relatório que destaca o tamanho de cada área, sua tipologia, se vão ser parques, reservas e etc., sua data de criação, ecossistema representativos e espécies relevantes. O Programa de Conservação da Fauna consiste em 2 subprogramas. O primeiro, de ampliação dos levantamentos faunísticos, no qual tem o objetivo de ampliar os dados relativos à composição específica da fauna nas áreas de influência com um caráter preventivo, que possibilita a identificação de novas espécies consideradas raras ou ameaçadas de extinção, promovendo um maior conhecimento da fauna regional. O segundo consiste no atropelamento da fauna selvagem. O objetivo desse programa é monitorar os atropelamentos por amostragem, percorrendo as estradas-alvos em dias alternados da semana, pelo menos 2 vezes na semana, onde vão ser registrados as taxas. Oi, gente! Eu vou falar sobre os possíveis impactos socioeconômicos e operacionais ocasionados pela construção da Ponte Rio Negro. O primeiro tem a ver diretamente com a demografia e a remoção das famílias desapropriadas residentes na estrada da Estanave, no bairro da Compensa, visto que é a principal via de acesso à ponte. O segundo é sobre a mudança na situação de segurança pública, visto que o aumento da movimentação entre as cidades ligadas pela ponte leva a um aumento e maior dispersão da criminalidade, gerando a necessidade de um maior efetivo policial. O terceiro é sobre a alteração e criação de oportunidades de acesso à cultura e lazer da população, pois, com um grande fluxo de pessoas entre os municípios envolvidos, resulta num público maior nos eventos das áreas de influência direta e indireta, havendo também a possibilidade de surgimento de novos eventos. Um outro impacto foi no patrimônio e na mudança nas oportunidades de acesso aos locais históricos, santuários e sítios arqueológicos, propiciando a prática de atividades turísticas e o conhecimento da história da região por todos. O quinto impacto seria a desapropriação de residências nas áreas de influência direta. Essa área seria justamente a cidade de Manaus, pois a população residente na estrada da Estanave mostra-se muito resistente no que diz respeito à negociação de indenização e transferência de domicílio, visto que moram ali há muito tempo, já possuem sua casa ou terreno quitados e alguns dependem financeiramente de pequenos comércios localizados ali. O sexto é a pressão sobre as áreas indígenas intensificadas pelas tensões entre as comunidades e os moradores adjacentes por conta de invasões em terras indígenas para a exploração dos recursos naturais. O sétimo impacto é a mudança na quantidade de lixo produzida nas áreas de influência direta, ocasionada durante a construção da ponte pelo possível aparecimento ou acúmulo de lixo nas margens do rio. Lixo esse proveniente das obras da construção da ponte ou pela circulação de pessoas e pelos novos núcleos de moradia. O oitavo e nono impacto se dá pela mudança na demanda de serviço de esgoto e abastecimento de água potável. Com o surgimento de invasões e, consequentemente, novos bairros, haverá um aumento na demanda de serviço de esgoto e também um aumento de ligações hidráulicas clandestinas desviadas das fontes já existentes, assim como a utilização de poços artesianos sem preocupação ambiental. O 10º impacto seria a mudança na movimentação comercial, pois durante a construção haverá um maior movimento no comércio local e, consequentemente, um aumento no seu rendimento, podendo se estender até mesmo depois, quando a ponte já estiver operando. Já as principais medidas mitigadoras para esses impactos socioeconômicos e operacionais seriam um programa de comunicação social para a divulgação do empreendimento e de suas potencialidades, a possibilidade de reforço da economia local e turismo da região, favorecendo a geração de empregos e incremento de várias atividades para investimento. Esse programa também visa esclarecimento do tempo de duração da obra e de como ela trará uma mudança para o cotidiano da população local. A outra medida seria um esclarecimento e alerta à população sobre a geração de expectativa por empregos, aquisição de propriedades e fornecimento de bens e serviços, sinalizando aos empresários locais acerca da temporalidade da demanda por ofertas como lazer, hospedagem e alimentação.
Também há necessidade de ampla divulgação e orientação sobre procedimentos para a solução de tensão e riscos sociais, como, por exemplo, dirimir possíveis problemas com indenizações ou orientando os funcionários sobre como seus costumes podem influenciar negativamente a vida da população local e, por isso, proibir o consumo de bebidas alcoólicas e de drogas por parte dos funcionários, a fim de trazer uma boa convivência e evitar possíveis conflitos. O Programa de Formação de Artesãos e Gestão Participativa do Ecoturismo em Iranduba é um projeto que oferece técnicas de aperfeiçoamento na confecção de artesanatos desenvolvidos nas comunidades de Iranduba e tem o objetivo de fomentar o ecoturismo no município e organizar esses artesãos em associações e cooperativas para que se tornem uma prática autossustentável. Temos os programas de geração de renda e segurança alimentar, produção de hortaliças orgânicas e o programa de readequação da feira, comércio e mercado ambulante no distrito do Cacau Pireira e Iranduba, que tem o objetivo de gerar trabalho e aumento na renda das famílias agricultoras e melhorar sua qualidade de vida por meio de uma segurança alimentar. Esses programas contam com metodologias participativas e de cadeia produtiva. Vale ressaltar que tais medidas mitigadoras estão sob responsabilidade da CEINF, juntamente com as empresas responsáveis pela construção da ponte e juntamente da população local. Olá a todos. Bom, desde que foi noticiado que seria feita a construção da ponte, houveram muitas especulações e foi um assunto que repercutiu muito, tanto positivamente quanto negativamente. Aqui nós elencamos algumas notícias que saíram na época e vamos falar brevemente do impacto de cada uma delas. Notícia 1. Turismo próximo à Ponte Rio Negro estimula a renda para índios. Bom, nessa ocasião, um grupo de indígenas foi convidado a participar de uma capacitação do planejamento turístico para que a comunidade estivesse qualificada para trabalhar com o ecoturismo. Quanto aos impactos dessa ação, nós podemos frisar que esses foram para além do ambiental, eles adentraram a esfera social e cultural, o que, no caso das comunidades indígenas, poderia acarretar na apropriação do patrimônio material e imaterial, desrespeito aos costumes e o risco maior, que é a descaracterização cultural. Notícia 2. Praia do Açutuba coloca Iranduba no mapa do turismo no Amazonas. Bom, o que mais se fala quanto à construção da ponte é a questão da facilidade do acesso. E na questão da Praia de Açutuba não é diferente disso. A ponte ela facilitou o acesso tanto de quem mora na capital quanto dos turistas do restante do Brasil e do mundo. E com a facilidade de acesso, mais pessoas chegaram a esse local, o que acarretou no aumento do desmatamento, às margens do Rio Negro, na perda de algumas características rurais e na alteração da paisagem. Notícia 3. Ponte Rio Negro gera avanços e vulnerabilidade a municípios do Amazonas. A ponte ela trouxe consigo melhorias e facilidade de acesso às regiões do Purus e Solimões. Quanto aos avanços, a gente destaca a instalação de empresas, o que gerou muitos empregos diretos e também o crescimento do mercado imobiliário. Em contrapartida, aumentou a sensação de insegurança da população e houve também um aumento da criminalidade no interior, transformando alguns municípios em rota de tráfico, devido à proximidade com Manaus. E foram relatados também o aumento das invasões de terras públicas. Notícia 4. Fim das atividades das balsas. Com a ponte, as balsas elas foram transferidas para o SEASA. Segundo a Sociedade de Navegação, Portos e Hidrovias do Amazonas, a SNPH, essa transferência ela ocorreu por motivos políticos e empresariais. Eles relatam que teriam interesse em fazer o que hoje é chamado da Travessia da Saudade, para que alguns empresários lucrassem em cima dessa travessia como um atrativo. Quanto aos impactos,
a questão econômica fica muito evidente. Como as balsas foram durante muito tempo o único meio de escoamento da produção, de transporte de mercadorias e de passageiros, muitas pessoas tinham sua renda daí, porque trabalhavam nas balsas. Outra questão que a gente enfatiza também é a questão da dificuldade dos moradores tiveram em custear a travessia pela ponte. Dando continuidade, temos uma matéria de 2013 que diz: satélites ajudam a visualizar os impactos da ponte Rio Negro. Esse satélite é uma ferramenta criada pelo Laboratório Virtual de Séries Temporais de Imagens de Sensoriamento Remoto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, e por esse satélite dava para ver, naquela época, diversos pontos de desmatamento, principalmente nas partes mais próximas da ponte. Também dava para ver o aumento da temperatura e o surgimento de ilhas de calor depois que a ponte foi inaugurada. Infelizmente, eu não consegui encontrar essa ferramenta, não estava mais disponível pelo link que eles tinham colocado na matéria, e eu não encontrei mais notícias sobre esse satélite. Algumas das notícias recorrentes sobre a ponte Felipe Dal são as tentativas de suicídio. Algumas das matérias são: por semana, 6 pessoas tentam suicídio na ponte Felipe Dal, drama dos suicídios na ponte Felipe Dal, e a notícia desse ano, onde a Sejusc lança a campanha Setembro Amarelo com ação de conscientização na ponte Rio Negro. Os agentes que trabalham na portaria da ponte afirmam que quase todo dia ocorrem tentativas de suicídio no local. Foram registrados no ano de 2019 mais de 66 ocorrências. E uma das medidas para que se diminua o número de tentativas e ocorrências de suicídio no local é o projeto Ponte Segura, da médica psiquiatra Alessandra Pereira, que tem a finalidade de defender a elevação do gradil de proteção da ponte Felipe Dal. Outra medida também foi esse ano, que ocorreu agora em setembro, a ação da Sejusc para conscientização na ponte Rio Negro sobre o Setembro Amarelo, com o lançamento da campanha Deixa a Vida Florescer. Ao longo desse mês, tivemos tendas de assistência psicológica do governo do estado, que foram montadas nos 2 sentidos da via, e também ações nas unidades de pronto atendimento aos cidadãos, que são os PACs. Essas ações ocorreram ao longo desse mês, começaram no dia 4 e terminam no dia 30. As ações no PAC terminou dia 23 e dia 29, agora de setembro, vai ter a live no Instagram da rede Sejusc, e dia 30 o encerramento com iluminação do Teatro Amazonas na cor amarela. As matérias são: iluminação na ponte Rio Negro custará 1,5 milhão por ano por 5 anos, e falta de iluminação pública na ponte Felipe Dal é denunciada na Leão. As duas matérias têm um pouco menos de 2 meses de diferença, e foi feito um contrato com a Amazonas Energia em julho deste ano para que fosse prestados serviços de energia de baixa tensão e iluminação cênica da ponte. E logo em seguida, pouco menos de 2 meses, foi feita uma denúncia na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a LEAM, sobre a falta de iluminação no local. Quando a gente passa pela ponte, dá para ver que poucas lâmpadas ainda funcionam, e a informação que temos é que muitas pessoas vêm e acabam roubando essas lâmpadas LED que ficam durante todo o percurso da ponte de Manaus até Iranduba. Então, causa um grande impacto no potencial turístico do local, pela falta de iluminação, e também
na vida da população que precisa cruzar essa ponte em horário de notícia de 2011, que diz: Defesa Civil do Amazonas instala a estação meteorológica da Ponte Rio Negro. Essa estação é responsável pelo diagnóstico atmosférico no local, com análise de temperatura, velocidade dos ventos, umidade e precipitação. Em 2016 foi feita uma troca de estação, onde permitiu que os dados fossem emitidos via internet. Antes era tudo manual. E com esse novo sistema é capaz de receber informações com maior precisão e maior rapidez. Essa estação meteorológica é de extrema importância e um dos objetivos é fornecer para cientistas, meteorologistas e órgãos o acesso instantâneo a dados ambientais em qualquer lugar, a qualquer hora, através da internet. Agora vamos falar um pouco sobre as curiosidades da ponte. Nela foram utilizadas 1,5 milhão de sacas de cimento, suficiente para construir 3 vezes um estádio do tamanho do Maracanã. Por interligar os municípios, a ponte transformou a cidade de Manaus em uma metrópole. A sua construção viabilizou novas atividades de lazer para a população. O tempo de travessia caiu de 40 minutos de balsa para menos de 10 minutos. A ponte dispõe de uma iluminação especial de Natal e de virada do ano. Ela é cenário para diversos ensaios fotográficos. É conhecida por ser a maior ponte fluvial do país. A ponte foi inaugurada com 1 ano de atraso por conta do período de chuvas e o período de cheia do rio. Ela deveria ter sido entregue em 2010, mas foi inaugurada em 2011. A ponte é palco de grandes competições esportivas. E pelo menos 66 vidas foram perdidas em sua construção. A ponte Jornalista Felipe Dal é, sem dúvida, um marco histórico do desenvolvimento da região metropolitana de Manaus. Uma obra marcada por impactos negativos, ambientais e humanos, mas teoricamente minimizados em seu planejamento. Por outro lado, os impactos positivos se mostram na expansão da cidade, democratização da mobilidade urbana, impulsionamento das atividades turísticas e da qualidade de vida dos amazonenses. Agradecemos a todos pela atenção. Tenham uma ótima tarde.